Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto sério e extremamente importante que muitas vezes é tido como um tabu obscuro, mas que quanto mais informação, mais é possível prevenir: o suicídio. Como você já deve ter esperado, no mês de setembro, as luzes aqui do estúdio são de uma cor diferente, elas estão amarelas, justamente fazendo referência ao Setembro Amarelo. Assim mesmo, com programas de outros temas, a gente reforça a ideia de saber mais sobre o assunto, justamente para poder detectar e ajudar aqueles que pensam e planejam algo desse tipo. No Brasil, uma pessoa tira a própria vida a cada 45 minutos. Esse é um dado que não pode ser ignorado, afinal de contas, a comunicação é a principal ferramenta de prevenção contra esse fenômeno social. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ações de prevenção contra o suicídio e a importância de mantermos os olhares atentos para esse grupo de risco. O ritmo acelerado de trabalho e estudos trouxe consequências graves para a vida de Eric. Então, aí no 15º dia que eu estava internado, aí chamaram o psiquiatra. Aí o psiquiatra diagnosticou como síndrome de burnout, né? De esgotamento, né? Por conta da minha correria mesmo, né? O termo em inglês burnout, que significa queimar por completo, é um distúrbio psíquico de caráter depressivo precedido de esgotamento físico e mental. É também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Com a síndrome de burnout, você fica esgotado emocionalmente e aonde vem, acaba se instalando cada vez outras doenças, se instala, vem alguma tentativa de suicídio. Até parece um exagero pensar desta forma, mas foi exatamente o que aconteceu com o Eric. Para parar com o tratamento incômodo, as fortes dores de cabeça e as náuseas constantes, o jovem enxergou apenas uma única saída: a morte. E eu já estava cansado, estava com dor e isso eu estava querendo realmente acabar com a dor, acabar com tudo. Nesse momento parece que eu acabo saindo do meu corpo, assim, e você não pensa muito no que você faz, né? O suicídio é um ato de autodestruição, motivado pelo desejo de dar um fim, não exatamente à vida, mas ao sofrimento. O índice brasileiro é de 6 a 7 mortes a cada 100 mil habitantes, bem abaixo da mundial, que vai de 13 a 14 mortes a cada 100 mil pessoas. Mas o que preocupa é que, enquanto o índice mundial permanece estável, no Brasil ele só cresce e esta porcentagem é maior entre os jovens. E as pessoas vão dando sinais. Se nós, como sociedade, como voluntário, como organização, como instituição, como governo, como áreas médicas, que todos os espaços se congregam, começamos a compreender melhor o fenômeno e começamos a perceber os sinais, a gente pode interagir e agir de maneira preventiva. Prevenção. Esta é a palavra que rege o processo de mudança contra este fenômeno social. Estima-se que todos os anos, cerca de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero um mundo mais equilibrado, mais saudável, é preciso que isso comece em mim também. Então, a questão do voluntariado no CVV é um chamado para a sociedade também para uma revisão de valores. Então, a gente fala muito sobre a questão de uma educação em valores humanos, né? É um serviço humanitário que busca como característica a disponibilidade para servir, a disponibilidade para se conhecer e se transformar. E transformar também histórias como a do Eric, que por 1, 2, 3, 4 vezes tentou e de diversas maneiras tirar a própria vida. E para dar continuidade no tratamento e proteger a família, ele decidiu morar sozinho. Acontece que a mãe não quer ser poupada dos problemas do filho, ela quer saber se o filho está bem. Aí, na hora do almoço, da janta, da dormida. É difícil. Se ele come alguma coisa, se não come. 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, com ouvidos atentos e abraços empáticos. Ao invés de eu só exigir do outro e cobrar do outro, é sair da postura de espectador do mundo e perceber que eu sou coautor dele,
que existe uma cocriação aí. O CVV já desempenha um papel de extrema importância ao profissionalizar o ato de ouvir, ampliando sua abrangência com atendimento pelo 188, número nacional e que também é gratuito via celular. No Brasil, cresceu também o número de centros de atendimentos públicos psicossociais, de 148 unidades para mais de 2.400. E universidades têm iniciado ou ampliado atendimentos psicológicos para os seus alunos. Apesar dos avanços, há muito que se fazer para diminuir esse índice em diversas esferas nacionais. Se eu me preparo como cidadã, como pessoa, e nós nos preparamos como sociedade, é possível prevenir. Porque o suicídio, ele acontece no impulso. Embora ele seja um processo que ele vai levando o seu tempo, até a ideação, até o planejamento, até o ato em si, ele é um impulso. E às vezes um olhar, uma palavra que a pessoa dá, pode fazer com que aquele impulso passe. Porque está ali com a pessoa um estado de ambivalência, a luta entre o viver e o morrer. Hoje eu vejo motivo de poder ajudar outras pessoas que passam por isso. Nossa, para mim eu me sinto até mais realizado, que me sinto melhor até, né, quando alguém às vezes vem, fala, pede ajuda. Bom, esse assunto é realmente muito profundo e a gente recebe aqui no estúdio hoje para falar sobre isso Joyce Sanches. A Joyce é psicóloga e é neuropsicóloga. Joyce, muito obrigado pela sua companhia com a gente, por aceitar o convite para falar de um assunto que é tão sério e delicado. Obrigada. Joyce, eu começo te perguntando justamente isso. Por que a gente não é comum falar sobre esse assunto do suicídio, principalmente nos meios sociais, nos jornais, nas revistas, nesses veículos de comunicação, sendo que é um assunto tão importante? A nossa matéria mostrou que uma pessoa tenta o suicídio no Brasil a cada 45 minutos. Sim, existe um tabu, né, sobre o suicídio. Assim como existia do câncer, do HIV há um tempo atrás. Algumas pessoas acreditam que se falar sobre o suicídio vai aumentar os casos, vai incentivar a pessoa. E na verdade não é, né? Muita coisa precisa ser desmistificada. Tem pessoas que têm pensamentos, comportamentos, né, mais depressivos e que acredita estar sozinha. Então, quanto mais ciência essas pessoas têm, que elas não estão sozinhas, que outras pessoas estão passando por que ela está passando, mais ela vai se fortalecer para sair disso. Então, deve ser falado. Você é neuropsicóloga e essa área de estudo é justamente voltada ao comportamento, não é? Sim, a neuropsicologia é uma junção, né, do funcionamento cerebral com o comportamento humano. Então, você possivelmente recebe avaliações no seu consultório e nessas avaliações que você faz, é possível perceber indicativos de que alguma coisa está errada e que essa pessoa, de alguma forma, talvez esteja pensando em suicídio? Sim, através dos testes projetivos de personalidade, nós conseguimos saber pessoas que estão colocando indícios ali de um comportamento suicida, sim, e aí é onde a gente já entra com a intervenção, né? Essa intervenção se baseia em quê? Clínica, né? Atendimento clínico, por quê? No atendimento psicológico, você vai fornecer ferramentas para aquele paciente, para que ele consiga sair daquele momento que ele está passando. E também o encaminhamento ao psiquiatra, que é importantíssimo para a questão do medicamento. Claro. Agora, a família, as pessoas em volta, elas conseguem ter algum tipo de percepção também? É possível, mesmo sendo leigos em qualquer tipo de assunto comportamental? Sim, é possível. Quando a gente fala em família, né, em amigos também, existe muito a questão da empatia, né, de observar as pessoas que estão em nossa volta. Hoje em dia, com a correria, com a tecnologia, ninguém olha mais para ninguém, né? E é importantíssimo. Então, as pessoas que estão tendendo a um comportamento suicida, elas apresentam alguns indicativos, né? Geralmente um isolamento social, ela deixa de fazer aquelas coisas que ela tanto gostava, passa a ficar mais tempo sozinha, quietinha, tristeza excessiva, né? Frases que dão a entender que ali existe um comportamento suicida. Frases do tipo, a vida não tem sentido, vocês estariam muito melhor se eu não estivesse aqui. A pessoa, ela deixa de lado os cuidados básicos com a saúde, o tomar banho, pentear o cabelo. Roupa, ela pega o que tiver pela frente. Ela não se importa saber se está limpa, se não está.
Algumas pessoas, você percebe que aí entra, a família acredita que a pessoa está melhorando, mas na verdade ela não está. Então ela vem de um momento depressivo, de repente ela fica calma, fica tranquila e todo mundo fala, ah, a pessoa melhorou. Não, na verdade na cabeça dela, ela já elaborou que ela vai ao suicídio, né? Então é uma calma repentina, uma calma que vem do nada. Também tem que ficar atento também. A pessoa ela começa a planejar tudo, ver as contas que ela precisa pagar, as coisas que ela precisa resolver. É como se ela fosse fazer uma viagem e ela quer deixar tudo pronto, né? Questão da agressividade também. Só que são assim, são indícios de comportamento que podem levar ao suicídio. A gente precisa lembrar que cada ser humano é diferente, né? Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Esses são os mais convencionais. Então, se você convive com a pessoa, comece a perceber mudanças de comportamentos, mesmo que não seja essas, né? A questão da comunicação também é importantíssima. Você falou, né, que a pessoa muitas vezes se sente sozinha, parece que ela está isolada do mundo, embora esteja ali junto com a família, junto com os amigos, talvez até trabalhando, estudando. Como é que isso se dá? Porque assim, você falou, a comunicação é importantíssima. Falta comunicação para elas? É porque as pessoas não estão dialogando com ela? O que acontece? Hélio, a pessoa que está com um comportamento, a gente tem a ideação, né, e o comportamento suicida, ela tem uma distorção da realidade, né? Muitas vezes vem de transtornos, né, psiquiátricos, outras vezes não necessariamente, mas ela tem a distorção. Então, ela já se sente numa postura diferente, ela tem uma dificuldade para compreender como as coisas são de verdade. Então, é aquela pessoa que, por mais que você está ali, ela acha que não, que as pessoas não estão apoiando, que as pessoas não estão entendendo, né? Só que muitas vezes tem essa postura mesmo das pessoas, ela está fazendo drama, então deixa ela quieta, não vamos conversar com ela, e acaba excluindo essa pessoa, porque não tem paciência para lidar com aquilo. Mas existe a distorção da realidade e a desesperança, né? Tem a crença da desesperança, aquela pessoa acredita que ela não vai melhorar, ela não vê saída. Agora, percebeu-se isso? Amigos, família, quem está junto com essa pessoa. Qual é o próximo passo? Entendi que, olha, alguma coisa está errada. O que eu vou fazer? Primeira coisa, procurar profissionais, né? Encaminhar esse indivíduo para o psicólogo, para o psiquiatra, para entrar com a questão de medicamento e a terapia mais voltada mesmo para desenvolver ferramentas para que a pessoa consiga lidar com a realidade e sair dos momentos que ela está. O comportamento suicida, ele vem de um impulso, né? Então, vamos deixar mais difícil para que aquela pessoa tenha aquele impulso suicida naquele momento. Então, tira objetos cortantes, facas, tudo que tiver. E aí vai entrar com o medicamento e com a terapia que você já vai ver que a pessoa vai começar a mudar de comportamento. Ela vai ter uma clareza maior das coisas. Claro. A gente tem que ir para o intervalo, Joyce, mas depois eu quero que você explique se é fácil convencer a pessoa de que ela precisa dessa ajuda para que consiga ser levada a um profissional. A gente tem que fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre o silêncio velado. Com medo de ser julgado, o tentante não fala sobre o que está sentindo às vezes. E a família acaba evitando, como a Joyce falou aqui, às vezes evita tocar no assunto. A gente vai ver como escapar dessa armadilha que pode ser mortal. A gente volta em 2 minutos.